Olá, boa tarde. Hoje é mais um dia de quarta-feira, um dia que nós sempre nos reunimos aqui, o grupo da Aba Nutri, Autista Bem Alimentado e Nutrido, com as mamães, né, com os papais também queridos aí do meu coração. E esse grupo, ele é composto por dicas e orientações, né, gratuitas, né, com o intuito de ajudar todas as pessoas, né, a alcançar aí, como se diz, melhoras na alimentação dos filhos, né, na alimentação, na nutrição, né, no acompanhamento também aí, não só alimentar, mas também nutricional de toda a família da criança. Quando eu falo de toda a família, é porque é bem difícil querer mudar a alimentação de uma criança, querer tirar uma criança da dificuldade alimentar, seja ela da compulsão alimentar, seja ela da restrição alimentar, né, da recusa alimentar, se a gente não mudar também a alimentação da família, né? Tem até um grupo aí sendo fundado agora, mais um novo projeto, junto com uma outra nutricionista e parceira, que a gente vai tratar da saúde, da saúde nutricional e alimentar da família. É o projeto Nutrição Familiar, né? Em prol de melhorar aí cada vez mais esse público que a gente consegue alcançar. Se cada um fazer um pouquinho da sua parte, a gente consegue, né, mudar aí os hábitos alimentares da população inteira. Se cada um prover aquilo que pode, no tempo que pode. E um pai, né, ou uma família levando para outra o conhecimento, e a gente vai cada vez mais crescendo, né, na família aí Aba Nutri. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto que é o mais bem-vindo e sempre falado, né? E eu quero deixar agora um vídeo gravado sobre isso, porque eu sempre falo dentro lá do grupo e acaba não ficando o vídeo gravado, acaba falando mais por áudio, das orientações e nas dicas. E agora eu vou deixar um vídeo gravado falando sobre as dificuldades alimentares, né? Como começar, né? Tem vários posts lá no Instagram, né? Aba Nutri, né? Luane Dourado, e esses posts também já falei bastante sobre isso, tem vários artigos lá resumidos, né? E eu vou trazer aqui agora em vídeo, com um pouquinho de tempo que me sobrou aqui. Meu filho não quer comer. Qual é o princípio? Onde eu inicio? Por onde eu começo? Eu sempre falo que a base é a nutrição, né? Todas as equipes multidisciplinar, a gente vai precisar delas para melhorar aí, para tratar essa dificuldade alimentar da criança, né? Nós vamos precisar da fono para ver questão de mastigação, deglutição, nós vamos precisar do gastro para ver problemas aí gastrointestinais possíveis, né? Nós vamos precisar de TO para ver transtornos sensoriais, trabalhar transtornos sensoriais, nós vamos precisar de psicólogo para trabalhar também trauma, às vezes existe um certo trauma em se alimentar, caso a criança já passou por uma alimentação forçada, né? Já passou aí por episódios, às vezes, de diarreia ou de constipação, né? De dores, né? Estomacais, gastrite, úlceras, né? Já passou aí por momentos ruins, também cria-se um trauma em se alimentar, determinado alimento que aconteceu ali durante aquele episódio, né? Pode bem se dizer, e isso ficou marcado. Então também existe na equipe multidisciplinar a psicóloga para trabalhar isso. Não estou falando aqui somente de TEA não, tá? Somente criança dentro do espectro não, estou falando de dificuldades alimentares no geral. E aí os pais apelam para abrir o apetite, né? Vou no pediatra, né? Porque eu quero um medicamento para estimular o apetite do meu filho, porque eu quero que ele coma. E não é bem assim, né? Muitas das vezes esse suplemento aí para estimular o apetite, ele pode trazer outras complicações, né? Assim como irritabilidade, tontura, náuseas, né? A criança pode ficar sonolenta, então nem sempre o suplementar para estimular o apetite é a base, tá?
A base, na verdade, é uma avaliação criteriosa para saber o que está por trás, né? Qual é o gatilho, o que aconteceu com essa criança, que ela se alimentava de determinados alimentos ou variados e agora deixou de se alimentar. Ou se é uma criança que já vem, né, desde a fase de bebê, aí já após os 6 meses com a introdução alimentar, já com dificuldade de se alimentar, né, devido deglutição, devido mastigação, devido transtornos mesmo sensoriais, que já é a parte que já passa para a equipe multidisciplinar. Mas eu vou falar da nutrição. Então, veja bem, é uma criança que se alimentava, né? É um adolescente que se alimentava de tudo e agora não quer comer mais nada entre aspas, come 1, 2, 3 alimentos. A gente fala da seletividade severa, aquela criança, aquele adolescente que está comendo apenas 3 alimentos por dia, 3, 5 alimentos por dia, né? Que ele aceita, não só por dia, e todo o cardápio dele está restrito apenas a 5 alimentos, né? É uma seletividade severa. Há profissionais que até 10 alimentos ele ainda classifica como severo, né? Tem o moderado, que é acima de 10 alimentos, né? De 10 a 20 alimentos ali, né? Ou de 8 alimentos a 15, a 20, né? A criança aceita, classifica aí também como moderado. E tem também o leve, que é aquela criança que apenas está com a resistência para se alimentar, né? Comia maçã, não come mais. Comia arroz, não quer comer mais. Comia carne, não quer comer mais. Comia, né? E fica com essas resistências em se alimentar, fica selecionando qual o alimento que quer. Quer mamar, quer tomar o copo de leite ou a mamadeira ou no copo que seja, quer mamar 5 vezes ao dia, mas não quer comer, né? Fica mais na dieta líquida, né? Então, assim, é porque tem transtornos sensoriais. Aí ele come o cookies, ele come batatas rufas, aí ele come o sorvete, aí ele come... Veja, ele vai para várias texturas, várias temperaturas, né? Porém, aquilo que ele seleciona, né? E não aquilo que realmente ele tem aquela aversão por aquela textura, por aquela cor, por aquela temperatura. Ele tá com um processo sensorial que ele não consegue comer nada crocante ou que ele não consegue comer nada molhado. Mas veja bem, esse seletivo severo, né? Esse que tá mais resistente a determinados alimentos, ele tá escolhendo. Então, na verdade, ele não tem uma seletividade alimentar. Ele apenas está selecionando aquilo que ele quer comer, que é mais prazeroso para ele, né? Que são mais os industrializados, os embutidos, né? Os salgadinhos, né? O leite, o mamá, os doces, né? Ou o pão, ou o sorvete, só isso que ele quer. Mas a alimentação de verdade, o arroz, o feijão, carne, frutas, legumes e verduras, ele não quer nada disso. Só o que não é saudável para ele, né? Então, veja, esse já não tem seletividade severa, certo? Então, voltando ao assunto, aí você quer estimular o apetite do seu filho somente com remédio. Veja bem, na literatura traz o zinco, né? Que que o zinco baixo no organismo, realmente ele dificulta aí, pode ter um comprometimento da criança não querer mais se alimentar, porque o zinco tá envolvido aí com a parte da degustação, do sabor, né, com as papilas degustativas. E essa percepção, né, do sabor, ela fica reduzida quando tá com deficiência de zinco. Então, realmente, a deficiência de zinco, há evidências que baixa quantidade de zinco é preciso suplementar, porque ele pode sim alterar aí a criança ficar com dificuldade de se alimentar, criança ou adolescente ou adulto que seja. Mas o estimulador de apetite não é a primeira parte que a gente aborda. A gente aborda a correção de alimentos, né? Tirar ali os alimentos que estão inflamando, aqueles alimentos que estão trazendo ali um efeito opioide, né? Que a criança fica mais focada em querer comer determinado alimento, e aquele alimento pode ser um alimento inflamatório, pode ser que ela queira ficar só no pão ou só no leite, né? Contido aí a caseína do tipo A1, de difícil digestão, leite de vaca, e aí ela quer ficar mais nisso e vai gerando aquele efeito opioide, quer ficar mais em doces, né? Que é doce, pode ser qualquer um, que é realçador de sabor nas batatinhas, nos salgadinhos, né? Nos cookies industrializados, ou quer ficar mais nas frituras, né? Por causa ali
do sabor da gordura, né, com o sal. Então, veja bem, a gente começa por aí. A gente começa modificando essa alimentação. E é aí onde eu pego lá no princípio que tem que modificar a alimentação da casa inteira e não somente da criança. Por quê? Porque se eu quero tirar a minha criança dessa dificuldade alimentar, eu vou ter que também mudar o meu jeito de se alimentar, mudar o jeito da família se alimentar, né? Mudar os hábitos, não é o jeito, os hábitos alimentares da família. Porque quando eu mudo os hábitos alimentares de toda a família, a criança ela vai também aprender através de neurônios espelhos, ela vai olhar e perceber o que o pai está comendo, o que a mãe está comendo, não só nas grandes refeições, almoço e jantar, mas no lanche, né? Na hora que tá ali assistindo um filme, na hora que tá reunido no final de semana, aí tá comendo mais fritura, tá comendo mais bolacha, né, industrializados. Então a criança vai ter realmente predisposição para querer mais esses alimentos e não querer os que são mais saudáveis para ela. Ela tá comendo uma fruta, ela tá comendo um tomate, ela tá comendo uma cenoura crua, né? Ela tá comendo o arrozinho, o feijãozinho, a carninha. Bom, então, eu selecionei aqui alguns tópicos. O que eu posso fazer para ajudar? Primeiro ponto é criar limites, né? Eu devo criar limites de como eu vou fornecer alimentação para o meu filho. E aí é através dessa mudança, né? Mudança de tirar os alimentos que mais estão inflamando. Mas eu vou tirar de uma vez? Não, eu não vou tirar de uma vez só. Principalmente em crianças dentro do espectro, né? Como que eu vou tirar um alimento que ele só come aquele determinado alimento de uma vez só? Impossível, nem pode, né? Teria até crime, ele só come, vamos supor que ele só toma leite, ele só bebe leite, como que eu vou tirar? Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Transição. Eu vou ter que fazer transição deste leite para um outro leite que não vai inflamá-lo, ou eu vou ter que fazer transição deste pão para um outro pão menos inflamatório. Eu vou ter que fazer a transição do tipo da, vamos supor, ele só aceita o arrozinho branco. Eu vou ter que fazer a transição desse arrozinho branco. Eu começo o arrozinho branco solto, depois o arrozinho mais juntinho, depois o arrozinho em forma de hambúrguer, depois o arrozinho em forma de bolinho, mudando aí formatos, né, e texturas deste arroz para ajudá-lo junto, né, com a terapia lá, com a TO, trabalhando esse transtorno sensorial que há quando a criança requer somente determinado arroz de um determinado tipo, né, de uma determinada textura. Então isso tem que ser trabalhado para ela ver que existe várias outras formas de arroz. Existe o arroz vermelho, existe o arroz integral, existe o arroz parbolizado, existe o arroz branco, né, não polido. Então assim, eu vou começar a fazer transições ali dentro do arroz mesmo, dentro do que ela aceita, né? Eu vou trabalhar com o que ela aceita. E o leite, por exemplo, eu vou começar gradualmente colocar ali 10 ml de um outro leite menos inflamatório dentro daquele que ele já toma e vou aumentando devagar. Então assim, eu inicio por esses limites, eu vou limitar aquilo que é mais saudável para o meu filho e aquilo que é mais prejudicial. E dentro desse limite que eu tracei, eu vou começar a fazer a transição. E eu não posso regredir, eu não posso voltar, porque quando eu volto, a criança volta também para estaca zero junto comigo. E depois eu tenho que iniciar todo o processo de novo. É mais exaustivo para a família, é mais estressante para a criança. A gente sabe do estresse aí que leva todas essas alterações também, né, metabólicas junto, que é prejudicial. Então tem que ser uma coisa prazerosa, né? Eu tenho que estipular assim, eu vou fazer essa mudança. Começa com não começa com muito, não começa com todo. Por isso que eu falo que o tratamento da nutrição é a base, porque a gente começa devagar, né? E vai associando, juntando com as outras intervenções. E é devagar, não existe pílula mágica, né? Não existe eu vou suplementar meu filho, ele vai ficar corrigido. Não, a suplementação ela só vem se a criança tiver com carências nutricionais. Ah, mas as carências nutricionais eu fiz o exame, tá tudo ok. Existe padrão de exames para uma população saudável, né? Não quer dizer que o seu filho, não quer dizer que eu estou dentro daquele padrão. Se eu tenho problemas, por exemplo, do trato gastrointestinal, então o nível de vitamina D dentro do padrão da população normal vai ser uma taxa. Já para mim, que às vezes tem com problemas com doenças autoimunes, eu vou ter que estar com a dose maior do que o padrão para a vitamina D, certo? Então nem sempre o que está ali dentro daquele risquinho que é o padrão
é o melhor para mim. Eu tenho que realmente avaliar de uma forma integrativa, né, de uma forma individualizada, de acordo com cada paciente, o que ele precisa suplementar. Se ele come determinadas fontes que fornecem esse nutriente, que fornece a vitamina A, que fornece a vitamina B, que fornece a vitamina C, eu não vou precisar suplementar. Agora, se é uma criança que só toma, por exemplo, leite e come um biscoito, ou que só come a banana e o mingau, ou que só come o arroz branco e a carninha, ele tá com todos os nutrientes, só com arroz branco e a carne? Não. Aí realmente eu vou ter que entrar com a suplementação, que a gente fala que é a suplementação padrão, que é a suplementação de manutenção, né? Não precisa ser dose de ataque, como a gente geralmente faz com a vitamina D. Então, veja bem, é bem complexo e é a base, porque um corpo nutrido, ele evolui em tudo. Depois que eu criei esses limites, né, para mim mesma, para mim conseguir começar a moldar a vida do meu filho e a vida da minha família, para que meu filho também possa querer, quando for experimentar coisas diferentes, possa aceitar coisas saudáveis, que é aquilo que eu tô comendo. Eu sempre falo para as mãezinhas, já pensou na hora que seu filho não quiser mais o mingau de aveia e for escolher outro alimento para comer e você estiver tomando um copo de Coca-Cola, sendo que ele é seletivo severo, e ele querer experimentar e gostar, e trocar, por exemplo, o mingau da aveia, a papa da banana, o suco do maracujá, que seja, por a Coca-Cola? Então, cuidado com o que coloca dentro de casa. Então, crie esses limites para você mesma, para vocês conseguirem trazer isso para os seus filhos, né? Que está com dificuldades alimentares. Evite distrações. Outro ponto. Evitar distrações. Tem crianças que só comem de frente para uma tela, porque se tirar a tela do tablet, lógico, isso é uma estratégia para ela comer. Eu não estou falando desse caso, certo? Crianças, né, com seletividade severa, com dificuldade alimentar, com algum transtorno, realmente vai precisar daquela distração para ele se alimentar melhor, e depois, aos poucos, eu vou fazer o desmame daquela tela, né, para que ele consiga observar o que está comendo, para que ele consiga aceitar tudo que ele está comendo, para que ele consiga cada vez mais melhorar a qualidade alimentar dele. E aí eu faço esse desmame depois dessas distrações. Mas aquelas crianças que comem tranquila, que sempre tá comendo ali na hora da mesa, tá sentando, tá comendo 3, 4 tipos de alimentos, de preparações que está na mesa, 2 tipos, 3 tipos, aí eu vou lá e pego o celular e coloco, eu tô no celular, o pai tá no celular, a irmã tá no celular. Não, evita esse tipo de distrações, porque é nessa hora que a criança vai aprender, é na hora que ela começa a observar as pessoas comendo, que é o que eu já falei através dos neurônios espelhos. Então é importantíssimo a gente evitar distrações para as crianças que não precisam delas para se alimentar. Então não estimule, não incentive algo que lá na frente tem que fazer o desmame, tem que retirar, tá? Tem uma atitude neutra. Quando eu falo atitude neutra, eu sei que é muito estressante ter uma criança que não se alimenta bem. Eu já também passei por isso, né? Às vezes eu ainda passo, porque eu tô com adolescente em casa, geralmente não quer mais comer o alface. Como assim você comia o alface? Ah, eu não quero mais. Não, tudo bem, você não quer hoje, tranquilo. Mas amanhã você, né? Eu falo de novo, agora hoje. Ah, ontem você não comeu alface, pode comer hoje. Ah, tá, legal, então eu vou comer. Posição neutra. Quando a gente você vai comer sim, tem que comer, é bom pros olhos, é bom para não sei o que. A criança recebe essa carga, né? Essa descarga, né? Então isso não é bom. Então a gente tem que ter uma atitude neutra. Esse é o terceiro ponto. Atitude neutra. É você, né? É oferecer, é respeitar, é uma alimentação responsiva. Você quer experimentar, né? Você cheirar. Quando a gente trata com a criança com seletividade severa, e a gente está fazendo transição até mesmo moderada, a gente está fazendo a intervenção alimentar, que é para ele aceitar, assim junto com o trabalho que a TO, que está trabalhando em transtornos sensoriais, a gente trabalha aqui na clínica de uma forma assim lúdica. A gente usa a aba lúdico, né? A gente tem o reforçadores, que é aquela brincadeira que ela mais gosta, não reforça com doce, com chocolate, não. Nós reforçamos aqui com brincadeiras que a criança mais gosta. E aí a gente brinca um pouco, depois a gente fala daquele determinado alimento, traz aquilo pra gente cortar, pra gente brincar. Olha, é gostoso, eu vou comendo, né? Eu vou cheirando, eu cheiro primeiro, tá cheiroso. A criança se interessa em cheirar, cheire, né? Eu não preciso ficar, cheira, é gostoso, cheira. Não,
atitude neutra. Você quer cheirar? Olha que gostoso! E coloque. Se a criança quer cheirar, ela vai vir com o narizinho. Não é legal? Aí brinca, né? Faz ali o reforçador, a brincadeira que ela mais gosta, porque ela cheirou. A partir do momento que ela cheira, já é uma evolução, já é uma resposta que a gente queria. Então a gente reforça. Aí depois, vamos cortar? Agora, vamos passar o dedo agora? Vamos enfiar o dedo, né? Vamos brincar disso. Não, aí eu como. Você quer experimentar? Você vai experimentar? Que legal! E aí ele experimenta, a criança também quer experimentar, experimenta. Não gostou? Tranquilo, não precisa experimentar mais, né? É devagar, é um processo, é atitude neutra, é brincando, é usando lúdico. Estabelecer um tempo, né? É o quarto ponto que eu queria falar. Tempo. É importantíssimo a gente ter o tempo da criança. Colocar uma criança na mesa para comer de frente ao prato e passou de 20 minutos, 30 minutos, a criança não vai querer mais ficar sentada. Principalmente se for uma criança hiperativa, se for uma criança mais ansiosa, se for uma criança mais agitada, né? Não dá. Então tem que determinar um certo tempo para a criança comer, sentar junto com ela, comer junto com ela. Não é só dar para a criança primeiro e depois comer. Não, coloque o seu prato ali junto, mesmo que seja só uma saladinha, alguma coisa, que depois você vai fazer a sua refeição com calma, relaxado, que você também precisa disso. Mas na hora que você vai dar comida para sua criança, é importante que você coma junto com ela, que você coma, nem que seja o seu prato esteja ali do lado da salada, que você está comendo enquanto ela também está comendo dela. Isso é bom, isso estimula a criança a cada vez querer se alimentar e diminuir o tempo. A alimentação dela tem que estar restrita aí em 20, 30 minutos, não precisa passar disso. Fica entediante ficar na mesa, fica entediante ficar de frente ao prato, né? Horário, né? Horários é primordial. Tem que ter rotina, não só a criança, toda a casa. A casa precisa de rotina. Às vezes o pai trabalha, o horário dele almoçar é 13h, a mãe vai almoçar meio-dia com a criança, 11h30 com a criança, né? Depois o pai vai chegar e vai almoçar. Não importa, mas tem que ter o horário. A criança não pode almoçar 11h30, depois almoçar meio-dia e meio, depois almoçar 1h, depois não quero almoçar, então traz o mamá dela, traz o leite dela. Não, o horário dela almoçar, ela precisa de rotina. A criança aprende com rotina. Então, o horário de almoçar, determine, é meio-dia? Meio-dia, nós vamos sentar para comer. A criança começa a acostumar, ela começa a aprender com a rotina, tá? Ofereça água sempre, gente. Água é primordial. Às vezes a gente foca tanto em suco porque a gente quer dar o nutriente da fruta, apesar que o suco a gente está dando mais o açúcar, né, da fruta e não os determinados nutrientes que a gente queria que está dentro da fruta inteira, né, das fibras. Então a gente acaba, tá dando suco nas refeições, não é legal. Tá? O importante é a água, porque a água ela não tem o açúcar que vai saciar, o suco já vai dar saciedade, a criança vai comer menos, então é importante água, né? E quanto menos fazer esse desmame de água durante a refeição, então é até melhor, mas aquela criança que precisa estar enxaguando a boquinha, que precisa estar ajudando ali no processo para deglutir, porque ela come mais uma comidinha mais seca devido a algum transtorno sensorial, não tem problema, tá? Mas água, vamos trabalhar com água nas nossas crianças, não suco. Apresente novos alimentos, é aquilo que eu falei, né? Até quando você está comendo junto com seu filho, você está dando para ele, você está comendo junto. Isso já está sendo uma oferta de um novo alimento, porque ele está vendo você comer. E tudo que está próximo dele, tudo que está na mesa, tudo que está... Tem crianças que realmente tem crianças que são hiperresponsiva, né? Que elas não vão conseguir ficar na mesa se tiver as preparações. Não tem problema, deixa no fogão, coloca as preparações só no prato, não precisa estar à mesa, né? Não existe regra que tem que estar tudo à mesa. E depois você coloca o arroz na mesa, depois você vem e traz o feijão na outra semana e vai devagar para a criança conseguir aceitar todos os alimentos na mesa. Isso é importante, porque isso é a apresentação de novos alimentos. Não quer dizer que apresentar novos alimentos é come, vai, experimenta. Não, isso não é apresentar novos alimentos. Apresentar novos alimentos é aproximar. Existe toda aquela regra. Lá no Instagram tem um post que fala sobre isso, né? Que é os passos. Primeiro é tolerar ficar perto do alimento, né? Depois é tocar, depois é cheirar, né? Sentir o cheiro, depois é o sabor, depois é o comer, depois é o mastigar. Então, né, e depois o engolir. Então, cada passo é um passo. E cada passo para uma criança com dificuldade alimentar, até mesmo para um adulto que não gosta de salada, por exemplo, é difícil para ele pegar aquela folha mais gelada, mais crocante, pôr na boca e mastigar, né? Então, assim, é transição, é aos poucos. Da mesma forma que para a gente é aos poucos, para a criança também é. Então,
apresente novos alimentos com essa estratégia de deixar próximo. Sirva os alimentos adequados para a idade, primordial. Eu não posso pegar uma criança de 6 meses e querer dar um doce, 7 meses, 8 meses, já querer introduzir o doce, com 2 anos de idade, né? Que a gente começa a introduzir o trigo com 2 anos de idade. Então, assim, tudo bem, mas é um pãozinho. Para você é um pãozinho, mas para ele pode ser inflamatório. Lembra aquilo que eu sempre falo? O que é saudável para mim pode ser um veneno para o outro. Então, existe a individualidade, deve ser respeitada. Então, sirva alimentos adequados à idade, nada de refrigerante, de sucos nem açúcar no suco, né? Não façam isso, né? Se já fez, faça a transição, né? Vai devagar diminuindo, modifique esse hábito alimentar do seu filho, porque vai ajudar ele no futuro, né? Vai ajudar toda a casa em si. Incentive a autonomia. Como eu incentivo a autonomia? Tá naquele processo que eu falei, enquanto você tá dando comida para o seu filho, você também tá comendo aqui. Dê um para ele, né? Vai no seu prato ali do lado e dê para você também. E ele vai estar aprendendo também, observando, assim como ele vai estar aprendendo que você dá autonomia para ele. Então, pega isso aqui, pega a carninha, né? Picou, pega, deixa ele pegar com a mão, né? Deixa ele pegar o garfinho, a colher, põe a mão na mão dele, leve a boca dele, ensine essa autonomia para ele, certo? Não fica dando tudo na boca. É importante que ele leve o alimento para ele. Isso trabalha a parte de aprendizado, né? De desenvolvimento, que ele mesmo vai ter que se alimentá-lo, né? Ele vai ter que pegar a comida, ele tem que ter essa comunicação, essa aproximação dele com a comida, com o alimento. Não precisa ser sempre a mãe dando. E isso a gente começa ali a partir de 6 meses de idade, certo? Tolere a bagunça, aí entra, né, no incentivo da autonomia. A autonomia é isso, gente, é deixar bagunçar. Não existe criança no cadeirão, que seja na mesinha, na cadeirinha de papai, na cadeira de papá. Eu falo cadeira de papá, geralmente as mães usam mais cadeirão. Então, assim, não existe isso de deixa sujar, coloca ali na bandeja, limpa a bandeja, higieniza a bandeja ali com álcool, deixa a comidinha deles ali na bandeja mesmo, para ele ir comendo primeiro e pegando essa comida. Principalmente se a criança tem transtorno sensorial, vai ajudar bastante. Coloca 1 grão de feijão, né? Não precisa colocar 1 colher, 2 colheres de feijão. É bem aos poucos, deixa ela amassar, deixa ela só brincar com aquilo, ou né? Que seja, para ela ir familiarizando com o alimento. Então, tolerar a bagunça é importantíssimo para a criança desenvolver, diminuir as dificuldades alimentares. Porque tudo que a gente brinca, né, que mesmo que seja comida com respeito, né, responsivo e tal, mas a gente brinca, vai quebrando tabus, vai quebrando medo, vai quebrando traumas, né, vai quebrando a resistência e vai aumentando a aceitação. Respeite as preferências. Como assim respeitar as preferências? Eu tenho que respeitar. O meu filho, ele gosta mais de comida seca, então eu tenho que fazer a transição para ele ir aceitando mais molhado. Eu não posso chegar e falar, não, agora você vai comer essa papa. Não, ele não aceita, ele não quer. Você pode chegar para um adolescente, está passando por uma fase aí de transição alimentar, que a maioria passa, e o adolescente não quer mais comer aquela salada, por exemplo. E você chega, não, né, vai comer, é o alface, você comia. Não, é aquilo que eu falei, ter o bom senso, ter a calma, né? Saber levar de uma forma neutra, não agressiva, não impulsiva, né? Não ali como mãe, né? Autoritária. Então, isso é importante também, respeitar as preferências da criança, do adolescente, de qualquer, até mesmo do adulto, né? Principalmente o adulto dentro do espectro. Ele come só determinado tipo de batata, que tem que ser sequinha. Se a batata dele não tem problema, né? Deixa ela secar um pouco mais, tira a família faça cozida, a dele faça assada. A gente tem que respeitar as preferências alimentares, tá? Porque isso também gera trauma para se alimentar. Comer forçado aquilo que eu não quero comer é ruim, faz eu querer até parar de comer aquilo que eu comia. Então é importante respeitar. Transição sempre. Sirva apenas pequenas porções, isso é fato para a criança, isso é objetivo para a criança, é objetivo alimentar para a criança. A criança não come o que você come, a criança não come uma colher inteira de cada coisa, não. Comece aos poucos. Se eu quero oferecer um feijão cozido, eu vou com 1 grão de feijão. Deixa ali no prato, deixa ele tolerar. Eu não posso, eu vou oferecer feijão pro meu filho, eu vou lá e coloco uma colher de sopa, uma colher de servir.
se existe um transtorno sensorial, aquilo vai ser nojento, aquilo vai parecer cocô, vai parecer vômito, né? Um mingau vai parecer vômito, um feijão escuro vai parecer um cocô. Então, assim, é ruim, é muito ruim. Então, a gente tem que servir em pequenas porções, né? É o que eu falei, se é criança, coloca ali na cadeirinha de papá, se tá sentado na mesinha, coloca no prato, coloca pratos separadinhos, pratinhos pequenos, não trabalhe com muita cor, pratos muito coloridos, sempre as coisas mais neutras, porque muita cor passa muita informação, e para as crianças dentro do espectro, muita informação não é legal, tem que ter essa cautela aí, né, esse bom senso de a comida já é colorida, o prato já é colorido, a não ser que é um prato predileto, que é o prato do Patati Patatá, que ele ama o Patati Patatá, é um personagem, aí tudo bem, porque ele sabe que é o Patati Patatá que tá ali no fundo, né? Então é isso, servir pequenas porções, transição, sempre. Considere as oscilações. É normal, gente, é super normal o meu filho hoje comer a carninha e amanhã talvez ele não querer, tá um pouco enjoadinho, mas não quer dizer que eu não vou oferecer novamente. Aí amanhã ele não quis, ele não quer comer mais carne e para de oferecer. Não, depois de amanhã você volte com a carne, aí você pula mais 2 dias, depois você volta de novo com o arrozinho, aí você pula mais um dia, você volta de novo com a cenourinha. Então isso é ofertar consciente, né? Isso é sempre estar oferecendo para a criança, para que ela não crie mais resistência ainda, porque aquilo que ela não quer hoje, você nunca mais vai ofertar. Ou então, quando você tenta de novo, ela não quer, você para. Eu já tentei umas 2, 3 vezes. Não adianta, ela não quer isso. A ciência traz que é no mínimo 20 vezes de oferta. Isso não quer dizer no mesmo dia, nem no mesmo mês. Isso quer dizer que são ofertas repetidas, né? Que você oferece hoje, por um dia você oferece de novo, por outro dia você oferece de novo. E oferecer, gente, não é toma, come, quer, não. Oferecer é você aproximar, é você deixar tolerar, é você deixar cheirar, é você deixar tocar. Isso é uma oferta, todo esse processo. Então você tem que ficar fazendo sempre. É passinhos de formiguinha que eu falo, é constante, tá? Preparar o ambiente, isso é muito legal, né? Você preparar o ambiente, se é mocinha, se é menininha, gosta de florzinha na mesa, gosta de piquenique, né? Então trabalhar isso, gosta dos bichinhos de pelúcia, né? Geralmente a gente tem os bichinhos de pelúcia que o meu professor amado Murilo Pereira, ele doou pra gente aqui, a gente trabalha com as crianças, o milho, a berinjela, então a gente traz os ursinhos, traz os personagens que a criança gosta, o Homem de Ferro, né? E a gente coloca ali junto. Se é um adolescente, prepara um ambiente, faz uma coisa legal, faz uma coisa aconchegante, né? Senta à mesa com ele, eu trabalho, o pai trabalha, mas tira um dia para uma refeição legal, final de semana, a folga. Aí prepara ali a mesa, coloca vai lá no campo, vai lá de fora, pega as florzinhas, maravilha, prepara um ambiente, né? Algo que ele goste, né? Vamos conversar sobre o assunto que ele gosta, né? Para ficar bem agradável, bem acessível, para que ele queira, tipo assim, vou comer hoje a cenoura assim, mãe, pode colocar, vou comer a farofa de cenoura, e aí ele mesmo vai se servir, né, que é um adolescente, ele vai se servir, aí ele vai querer comer ali, porque ele tá tão engajado no assunto da família, tá tão gostoso, né, tá tão prazeroso aquela mesa, né, decorou para ele, né, que seja no final de semana, isso estimula, tá, estimula o adolescente a comer, já a criança é o lúdico, né. Então, leve para a mesa, leve para a cozinha, não é leve para a mesa, leve para a cozinha a criança, leve para a cozinha o seu adolescente, leve para a cozinha, né, o seu marido, se ele tem dificuldades também em se alimentar. Então, assim, leve para a cozinha, né, vamos cozinhar algo diferente, vamos cozinhar nós dois, né. Gente, a alimentação, eu costumo falar que a alimentação, ela é barata. A pessoa fala assim, não, nutrição é muito caro, eu não consigo fazer acompanhamento de nutrição. Sabe o que é caro na nutrição? Suplementação. Eu tenho até dó quando eu tenho que passar a suplementação para uma criança que não come, porque eu sei que a suplementação é cara. Então, suplementação é caro, mas a alimentação é barato, porque é arroz, é feijão, é verdura, é fruta, né? É o macarrãozinho, é a batata, é o bolo, né? Que seja, o biscoito caseiro, né? A alimentação, ela é barata. O que é caro é a suplementação. Então, por isso que a gente tem que estimular a alimentação nos nossos filhos, né? No nosso adolescente, nossas crianças, para que eles não precisam de suplementação, porque a suplementação na nutrição
com eficácia, não aquela suplementação eu costumo falar de mercado, que é aquele que já tem um monte de coisa pronta lá, mas é um pó que às vezes até é um inibindo a função do outro. Então não é isso, eu falo da suplementação mesmo, aquela que vai agir dentro do seu organismo, que ela tá na forma ativa. É caro, certo? Fome oculta. Esse tema da fome oculta, que é o final que eu queria concluir aqui, já passei dos 20 minutos, desculpa, é que a fome oculta, na verdade, ela é assim, aquilo que eu sempre falo, a criança pode estar alimentada, mas não está nutrida. Uma criança que come, por exemplo, só arroz, arroz branco, ovo, graças a Deus o ovo é o alimento mais completo que tem, mas aos poucos a criança come só arroz, batata assada e um pedacinho de franguinho desfiado, pronto, e as mamadeiras, né, os leites, os mamás, né, que seja vegetal ou animal, não importa, os mamás e os cookies, que é os industrializados. Então, quer dizer, essa criança não está nutrida, ela está alimentada, mas nutrida ela não está. Então, a fome oculta é isso, é quando a criança não está nutrida, é quando o indivíduo não está nutrido, né, e aí ele está alimentado, mas não está nutrido. E aí a gente chama isso de fome oculta, que é a questão de carências de vitaminas e minerais. E aí mesmo que você vá ao médico, né, e que você faz os exames, tá tudo dentro do padrão. Ah, tá tudo normal. Mas como tá normal se ele não come nada que tem ferro? Como que tá normal se ele não come nada que tem vitamina D? Como tá normal se ele não come nada que tem complexo B, que tem zinco, que tem selênio? Como tá normal? Entendeu? Então, isso é fome oculta. Então, nem sempre o que é normal, né, a normalidade ali, o padrão, é o correto. Então, cuidado com a fome oculta. E, geralmente, a gente pega alguns casos aqui na clínica, que a criança, por exemplo, só come e gosta de pão e biscoito. Por exemplo, pão, é bem comum a criança gostar bastante de pão. E aí a criança fica mais no pão, né, e no leite, e ela tá se alimentada, beleza, mas ela não tá nutrida, e aí ela fica ali, aquela compulsão, tá toda hora querendo comer, vai desenvolver o quê? Obesidade, porque está comendo, tá com compulsão alimentar, tá comendo mais carboidrato, que é o pão, né, ali, tá gordinha, tá nutrida, não tá nutrida, ela está alimentada, mas nutrida ela não está. Então, cuidado, vamos estimular, não vamos suplementar, que é caro, vamos correr da suplementação. Eu suplemento a maioria dos meus pacientes, por quê? Porque eles chegam até a mim com seletividade alimentar severa, de moderada para severa. Então, assim, não tá comendo quase nada, então eu tenho que suplementar, senão altera cognitivo, né? A criança fica desatenta, a criança fica irritada, a criança não desenvolve terapia nenhuma, porque a criança realmente não tá com os nutrientes necessários no organismo para fazer o organismo funcionar de forma adequada, certo? Mas o meu sonho, a minha alegria é quando eu pego uma criança, mesmo que tenha dificuldades alimentares, mas que come pouquinho, mas come várias coisas e eu não preciso suplementar. Eu acho, assim, para mim, parece que eu tô no País das Maravilhas, quando eu não preciso suplementar uma criança, porque eu prefiro 1000 vezes que a criança mastigue, que a criança coma, que a criança brinque, que a criança bagunce para comer, do que eu ter que suplementar, até porque é muito difícil a aceitação de suplementação, principalmente em crianças dentro do espectro, porque a maioria delas é hipersensível, elas têm uma hiperresponsiva, elas têm uma resposta a tudo, a cheiro, a sabor, e qualquer coisinha que põe na comida, qualquer coisinha que põe no suquinho, qualquer suplemento que põe, ou até mesmo cheiro que seja com tutti-frutti, não vai aceitar. Então, é difícil suplementar. Então, é melhor mastigar, é melhor alimentar, e que comece na mesa, e que comece com os pais, e que comece com a família, para conseguir alcançar o objetivo em suas crianças. Um beijo azul no coração de todas vocês. Amo de paixão estar aqui com vocês e obrigada por estar no grupo Aba Nutri. Belê, autista bem alimentado e nutrido. Beijos!